Olá, meu nome é Gilberto Carvalho, tenho 72 anos, nascido no Paraná. Minha pele é de cor branca, tenho cabelos grisalhos, uso óculos, estou nesse momento com um paletó azul marinho, uma camisa cor-de-rosa, tenho 1,60 m e a barriguinha própria dos burocratas. Pessoal, é com muita alegria que eu venho participar com vocês deste curso de qualificação para as nossas candidatas e candidatos. Quero cumprimentar vocês efusivamente pela disposição que vocês têm de serem candidatos ao Parlamento Municipal, a vereadores, vereadoras ou a prefeitas e prefeitos, porque vocês assumem com isso uma enorme responsabilidade de serem os porta-vozes do nosso partido, das nossas frentes, das nossas coligações, mas também vocês são porta-vozes e portadores dos nossos sonhos. Eleição municipal, mais do que a disputa de um cargo, de um posto no legislativo ou no executivo, é também um tempo de conscientização, de estímulo à organização do povo na base, de revelação do nosso projeto histórico para esse país. Por isso é que eu cumprimento vocês. Eu sei que não é fácil ser candidato, mas ao mesmo tempo eu digo para vocês que é fascinante e eu tenho certeza que vocês vão cumprir muito bem essa missão. Eu já disse, o meu nome é Gilberto Carvalho, atualmente sou secretário nacional da Economia Popular e Solidária no Ministério do Trabalho, ministério que é dirigido pelo nosso querido companheiro ministro Luiz Marinho. Eu sou natural de Londrina, no Paraná, e depois de um longo tempo no seminário, eu queria ser sacerdote. Eu fiz a faculdade de filosofia na Universidade Federal do Paraná, e quando eu estava na teologia, tomei contato com o pessoal da Teologia da Libertação, e a partir daí houve uma mudança na minha vida. Acabei deixando o terceiro ano de teologia, fui morar numa favela e fui trabalhar numa fábrica como peão. Não era uma opção política à época, era muito mais uma mística de viver com os pobres, de partilhar a vida na perspectiva da vida de Jesus Cristo. Mas da convivência na favela, da moradia na favela, que durou mais de 10 anos, e na fábrica, nasceram as opções de engajamento, seja no movimento social, as comunidades de base, associação de moradores, como na área sindical, através da pastoral operária na oposição metalúrgica. Ajudei a fundar o PT no Paraná. Depois fui presidente do partido em 86, fui candidato a deputado federal constituinte, não fui eleito. Em 89, o nosso querido Lula e o Guxiquem me tiram do Paraná e me trazem para ser diretor do saudoso Instituto Cajamar. Cajamar, que faz tanta falta nas nossas vidas. Eu sempre considero um erro histórico nosso ter fechado aquela escola. Trabalhei 4 anos no Instituto Cajamar, ajudando a compor um sistema nacional de formação, porque ao mesmo tempo eu era secretário nacional de formação política no partido. Depois fui secretário-geral do PT num tempo crítico, de 93 a 95. Depois secretário de comunicação. E em 97, nosso saudoso Celso Daniel me convida para ser secretário de comunicação da Prefeitura de Santo André. Tive o privilégio de trabalhar com o Celso, um homem que conseguia combinar uma grande capacidade de formulação com uma incrível capacidade de gestão, de dirigir uma equipe, um processo de governo de uma cidade. Santo André se tornou, como vocês sabem, à época, uma referência de gestão petista, junto com algumas outras cidades nossas, como Diadema, Porto Alegre e assim por diante. Fiquei em Santo André, na Secretaria de Comunicação até o ano 2000, quando o Celso então me convida no segundo mandato, que para ele era o terceiro mandato já, para ser secretário de governo, e estive com ele
até o momento triste da sua morte. Continuei em Santo André ajudando João Avamileno a governar, substituindo o Celso, e em 2002, através do nosso querido Paulo Okamoto, o presidente Lula me convida para integrar a campanha presidencial. Eu fui uma espécie de chefe de gabinete da campanha e agendeiro. Em 2003, ao iniciar o governo, o presidente Lula me dá a honra de me chamar para a chefia do gabinete pessoal da presidência, onde eu fiquei até o final do segundo mandato. Em 2011, a Dilma me convida para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência, um momento muito privilegiado de relação com os movimentos sociais. E em 14 eu deixo, ao final do primeiro mandato, eu deixo a Secretaria-Geral e vou trabalhar então no SESI, no Conselho Nacional do SESI. Depois do golpe, fui assessorar a nossa bancada do Senado e a presidenta Gleisi me deu a honra de ser seu assessor na presidência do partido durante seu primeiro mandato. E finalmente, velho assim, tem muita história. Finalmente fui trabalhar como diretor da Escola Nacional de Formação do PT, que era uma paixão para mim. Fizemos juntos com a equipe toda o Nova Primavera, todas as atividades próprias da escola. E finalmente, no início deste ano, o ministro Luiz Marinho me convoca para esse trabalho pelo qual sou apaixonado, que é, e vamos conversar um pouco sobre isso aqui, que é a economia solidária. A Senais, que foi criada pelo nosso querido Paul Singer, insubstituível, e eu estou lá tentando o impossível, que é substituí-lo, com a nossa equipe trabalhando para dinamizar a economia solidária e popular no nosso país. Então essa é a minha breve e longa biografia. Portanto, é uma honra para mim estar aqui nesse momento e desenvolvendo com vocês um tema que é fundamental para o nosso trabalho, seja no Parlamento Municipal, seja no Executivo, que é a questão do desenvolvimento econômico e da geração de emprego no município, no território. Como vocês sabem, desde que nós começamos a trabalhar em programa de governo, desde que nós assumimos trabalho nas nossas prefeituras, já na década de 82, quando a gente inaugura a nossa série de governos a partir de Diadema, depois Fortaleza e outras tantas cidades, nós desenvolvemos um modelo de desenvolvimento que nós costumamos chamar o crescimento com distribuição de renda. Essa palavra não é apenas uma palavra, é uma concepção muito importante, onde a gente trabalha o crescimento econômico com distribuição de renda, ou seja, com democracia econômica. Isso nós aplicamos nas nossas cidades, depois aplicamos nos governos estaduais e, finalmente, vimos isso ser aplicado no governo federal, porque nós nos opunhamos, à época, à teoria clássica do capitalismo, onde era o crescer e depois distribuir o bolo. Nós dissemos que não. O nosso propósito era crescer distribuindo e fazendo da distribuição um fator de crescimento econômico. Mas mais do que isso, essa nossa concepção foi sendo enriquecida por todos esses processos que foram surgindo pela própria militância da nossa gente, que é toda a contemplação da questão da participação popular, a questão da transição ecológica, ou seja, não é qualquer crescimento, é um crescimento que contempla as necessidades da Mãe Terra, que contempla as necessidades de um desenvolvimento equilibrado e que possa, ao mesmo tempo que permitir o crescimento, não explore, não destrua a natureza. Um crescimento democrático também do ponto de vista de contemplar as diversidades, ou seja, abrindo espaço para a mulher, para o papel protagonista do negro, do LGBT, do indígena, das pessoas com deficiência, enfim, das diversidades todas.
E antigamente, se você pensar, lembrar bem, o modelo de desenvolvimento de uma cidade estava muito baseado no fato de que o prefeito ou a Câmara Municipal tomava a iniciativa de buscar a todo custo trazer para a sua cidade uma grande indústria. Se sacrificava toda a cidade, oferecendo terreno, isenção de IPTU, buscando financiamento dos bancos públicos para que as indústrias se instalassem e aí se gerava emprego para a cidade. Essa era a visão clássica no século passado do padrão de desenvolvimento. Ocorre que a crise do capitalismo, a crise da empregabilidade, a automação, a perda da possibilidade da multiplicação das unidades das fábricas, com a grande concentração das indústrias nos países do primeiro mundo e na China, esse modelo foi se esgotando. E se antes o importante era a unidade fabril, era a fábrica com seus múltiplos empregos, hoje o enfoque principal é no território. Ou seja, nós estamos chamados, no meio dessa crise do capitalismo, a usar nossa criatividade contemplando as riquezas e as realidades do nosso território e buscando novas formas de construir formas locais, ajustes locais, onde você possa dinamizar a economia local a partir de múltiplas iniciativas. Os arranjos produtivos locais, que justamente levam em conta as potencialidades, seja no campo da agricultura, particularmente da agricultura familiar, seja no campo da distribuição do comércio, seja no campo do consumo dos serviços, tornaram-se uma receita fundamental para que nós tenhamos sucesso em permitir o crescimento econômico dos nossos municípios com essa característica da participação da distribuição de renda. Portanto, abandonando, evidentemente que não totalmente, o velho modelo concentrador, fabril, nós entendemos que cada vez mais, sem abrir mão, evidentemente, do papel da indústria, do papel da produção, nós entendemos a importância da diversidade e da contemplação desses aspectos, do respeito à natureza, de formas de produção que levem em conta a natureza, daí a importância de toda a questão agroecológica, do cultivo orgânico, das novas formas de produção, passando pela busca do comércio justo. As redes de comércio justo crescem cada vez mais e são fundamentais para permitir a justiça econômica daquele que produz e também daquele que distribui e também do consumidor, e as novas formas cooperativadas. Eu gostaria de me deter um pouco com vocês exatamente na importância desse modelo anticapitalista que nós temos buscado desenvolver, que é a chamada economia solidária. O professor Paul Singer e uma série de intelectuais se debruçaram no final dos anos, aí pelos anos 90, sobre essa realidade que existe há muito tempo no Brasil, que é uma herança da tradição cooperativista europeia, sobretudo os países latinos da Europa, Itália, Espanha, muito fortemente, França, mas também, e que trouxeram essa herança para o Brasil, mas que aqui também se encontra com a nossa tradição da imigração negra quilombola e com a tradição indígena, de formas primitivas de cultivo, de distribuição, e dessa síntese surgem no Brasil inúmeras, milhares de iniciativas que buscam alcançar a possibilidade da renda, do alcance da obtenção da renda, juntamente com a vivência de novos valores, onde desaparece a figura do proprietário único, do dono dos meios de produção. Então, o coletivo é dono dos meios de produção, esse é um fator fundamental. Portanto, desaparece a mais-valia, desaparece o lucro em cima do trabalho alheio. E, ao mesmo tempo, se vive em novos valores. Ao invés da competição,
a colaboração, ao invés do individualismo, o associativismo. E essas formas crescem muito no Brasil, de maneira dispersa, e é nos anos 90, então, que Paul Singer e uma série de outros intelectuais formuladores usam esse nome de economia solidária, que em 2003, com a posse do presidente Lula, recebe um apoio grande com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho. Desde então, durante os nossos governos, houve um apoio, eu não diria massivo, na medida em que precisava, mas um apoio importante para que essas iniciativas de economia solidária difusas se agregassem e conseguissem se consolidar. Foi assim que nasceram várias redes importantes da economia solidária, como a Unisol, como a Unicafes, como a Concrab, que agrega as cooperativas do Sem Terra, a Unicatadores, que junta as cooperativas dos catadores e que depois se se consolidam em torno da chamada Unicopas. São redes de entidades, ou melhor, redes de empreendimentos de economia solidária que se associam, porque essa é uma característica da economia solidária, que é a formação de rede. Você não sobrevive na ilha, isolado, você precisa trocar, você precisa ter um intercâmbio das experiências e, ao mesmo tempo, um reforço importante para poder seguir o teu empreendimento. E, ao mesmo tempo, se formam também redes nas universidades com a construção de redes de professores que se dedicam a fazer as incubadoras que ajudam ao desenvolvimento dessas empresas, rede de apoios também nos nossos institutos federais de educação, rede de técnicos em tecnologia social. E esse conjunto forma o que a gente chama hoje do campo da economia solidária. Hoje no Brasil, como eu já disse, são milhares de empreendimentos e a grande vantagem desses empreendimentos é que eles estão muito ligados à terra, ao território. Eles aproveitam, eles usam, eles estudam as realidades locais e ali buscam, desde juntar as mulheres que fazem um tipo de artesanato, ou o pessoal dos catadores que forma as suas cooperativas, até a economia, a agricultura familiar e muitas outras formas, avançando agora inclusive para um novo sistema importantíssimo, que são as cooperativas de crédito, os bancos solidários. Hoje no Brasil nós temos mais de 250 bancos solidários com moedas locais que ajudam, contribuem para esse desenvolvimento local. Agora, tudo isso ainda muito precário, tudo isso muito frágil. A economia solidária para crescer, e é muito importante que vocês que vão ser eleitos saibam disso, ela precisa fundamentalmente de um forte aporte da qualificação. Não se adquire técnicas de gestão de uma empresa por geração espontânea, de uma empresa solidária. É preciso ter um programa forte de educação, de qualificação profissional e, ao mesmo tempo, de formação política, social, para que as pessoas tenham consciência de que, ao mesmo tempo que elas estão ali ganhando o seu pão de uma maneira diferente, nós sempre dizemos que economia solidária não é coisa de pobre que quer ficar pobre, é de pobre que quer mudar a sua vida, mas num método diferente, praticando valores diferentes, elas possam, então, ter essa consciência de que estão plantando esse novo, de que estão antecipando valores que nós reputamos próprios do socialismo, por que não dizer, e assim possam desenvolver, qual fermento na massa, também um papel irradiador dessa proposta. E, ao mesmo tempo, é preciso fomento. Um país que financia e tem que financiar a indústria como faz, que financia o agronegócio como faz, naturalmente, obrigatoriamente, precisa financiar esses pequenos empreendimentos, ou esses grandes empreendimentos, se for o caso, da economia solidária. Essa é o que nós estamos trabalhando nesse atual governo, para que o BNDES, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BASA, enfim, o conjunto do aparelho nosso de financiamento possa apoiar, seja com empréstimos
a juros subsidiados, como faz no caso do Plano Safra, como faz no caso do Pronaf, os empreendimentos de economia solidária, porque sem financiamento nós não teremos condição de desenvolver os nossos empreendimentos. Mas, além disso, há um outro aspecto muito importante que eu queria ressaltar e uma razão a mais que eu peço que vocês, que serão nossos vereadores, que serão nossos prefeitos e continuarão sendo nossos militantes, é o apoio de vocês para que a gente tenha a compreensão de que a economia solidária é também uma forma de construção do poder popular. Eu sempre digo que o nosso governo Lula vai dar certo. Parte porque a régua estava tão baixa com Bolsonaro que qualquer pessoa de 3 ou 4 pinos na cabeça faria melhor. E se essa pessoa for, então, um privilegiado como Lula e com a equipe que ele montou, não tem perigo de não dar certo. Daqui a pouco, 2, 3 anos, se Deus quiser, a fome vai estar reduzida, o crescimento econômico vai ser grande. O papel internacional do Brasil já está aí para quem quiser ver. As relações políticas, o clima no país mudou. O problema nosso é que nós já vivemos isso. Também deu certo, mas também deu errado. Quando veio o golpe, nós não tínhamos organização de base para reagir. Nós não tínhamos consciência popular para reagir e fomos tirados com tanta facilidade. Para que esse novo governo dê certo de verdade, é muito importante que o método nosso de governar e o método com que vocês governarão as suas cidades seja alterado. E nós entendamos que ao lado da governabilidade parlamentar e institucional, é preciso construir a governabilidade social. E se essa governabilidade social for vinculada a uma iniciativa econômica, tanto melhor, porque ela tem uma grande capacidade de arregimentar as pessoas. Construir o poder popular significa fazer um processo massivo de comunicação popular. Significa fazer um processo de participação popular que vá muito além da participação dos convertidos. Conferências, conselhos, tudo isso é muito importante e graças a Deus estão voltando. Mas nós precisamos furar a bolha. Falar com aqueles que ainda são presas das fake news, das ideologias religiosas muitas, que levam a um processo de alienação e de distanciamento e corroboram de alguma forma ou são massa de manobra fácil para o neofascismo, que infelizmente nós sabemos está presente na sociedade brasileira. Como se diz sempre, vencemos o Bolsonaro, mas não vencemos o bolsonarismo, não vencemos o neofascismo. E aí, companheiras e companheiros, essa organização econômica na base do nosso povo, que permite a essa pessoa sobreviver com dignidade, praticando esses novos valores, pode ser, sim, os postos avançados da construção desse poder popular, irradiadores para fora da nossa bolha, através da solidariedade praticada entre as principais vítimas da exclusão, as vítimas mais agudas, mais sofridas do processo de exploração, a gente pode ter aí um papel de fermento, um papel de organização fundamental. Por isso que eu sugiro que você, quando estiver preparando o teu programa de governo, ou para o teu programa de vereador, teu programa de parlamentar municipal, leve muito em conta a importância do desenho, né, desse projeto econômico que contemple esses aspectos todos que nós mencionamos aqui, que respeite fundamentalmente esse princípio do crescimento com distribuição de renda, com justiça social, contemplando esses aspectos da diversidade que nós já aqui mencionamos, contemplando a necessidade da transição ecológica, levando em conta toda a revolução que ocorre hoje no mundo do trabalho, contemplando as novas formas de exploração que se fazem, por exemplo, sobre aqueles trabalhadores das plataformas de aplicativos, a necessidade de diálogo com essas novas categorias, de diálogo com a juventude e estimulando nos seus programas de governo o associativismo,
as formas mais variadas de cooperativa. Hoje, no Brasil, por exemplo, é importante que todos saibam, cresce muito, em contrapartida da exploração feita pelas grandes empresas de aplicativo, as cooperativas de plataforma. Trabalhadores se reunindo, motoristas, entregadores de bicicleta, outros trabalhadores da área das plataformas se reunindo, buscando construir com o apoio das universidades os aplicativos próprios e trabalhando em cooperativas. E eu insisto nesse aspecto finalizando. A forma cooperativada, eu não me refiro aqui à grande cooperativa que muitas vezes se tornou já presa da lógica capitalista, mas as formas cooperativadas, associativistas, de economia solidária, da economia popular, podem ser sim a grande alternativa que nós apresentemos, a grande novidade que nós apresentemos para os nossos municípios, para nossas cidades, construindo, como eu já disse, a possibilidade de as pessoas terem renda própria, renda digna, vivenciando um novo modelo de produção que se contrapõe ao modelo capitalista da produção individualizada, da posse dos meios de produção, socializando esses meios e, ao mesmo tempo, sendo peças fundamentais, palanques, digamos, esteios da construção daquilo que nós estamos chamando do verdadeiro poder popular. Agradeço muito a atenção de vocês, é um grande prazer poder me dirigir a vocês e partilhar esses momentos. Muito obrigado.